Jair Bolsonaro, no seu discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, revelou para o mundo a farsa cubana, a farsa socialista na América Latina. Vem comigo que eu vou te explicar. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Você chegou aqui agora, já se inscreve no canal, deixa um like, porque isso é muito importante para a informação chegar a cada vez mais pessoas. E se você quiser ajudar o canal com qualquer valor, aqui em cima tem o link do nosso Apoia-se. Você pode fazer a doação do valor que você quiser, se você quiser. Por falar nisso, eu queria agradecer de coração a Vânia Teles, Vânia Maria do Nascimento Teles, que fez uma doação no nosso Apoia-se. E olha o que eu fiz com a doação que ela fez. Eu já comprei um refletorzinho colorido, porque aqui atrás é só uma parede branca, né? Fica aquele cenário opaco sem nada. Agora eu tô chique, eu posso mudar a cor do cenário, ó. Se eu quiser ele fica verde, se eu quiser ele fica vermelho, se eu quiser ele fica azul, roxinho. Não tá chique demais? Mas eu vou deixar azul como estava e vou diminuir um pouquinho só para eu não ficar muito escuro aqui, que se eu ilumino muito lá atrás, eu escureço aqui na frente. Mas não é legal? Então é isso que eu falei, se vocês me ajudarem, eu vou investir no canal, tá? Não é para ficar para mim não. Então muito obrigado a Vânia, que fez essa doação no Apoia-se. Se você também quiser ajudar, o link está aqui em cima. Valeu! Então hoje, pessoal, deixa eu fazer uma explicação para vocês. O pessoal está me perguntando o que é essa história dos médicos cubanos que o Bolsonaro falou no discurso dele na Assembleia Geral da ONU. Ele disse que tinha mais de 10 mil médicos aqui que não tinham a comprovação de que eram médicos de verdade, ninguém sabia se eles eram médicos ou não, que eles eram, na verdade, infiltrados, que eles eram agentes da ditadura cubana para implantar o socialismo aqui e que foram para a Venezuela e estão colaborando com o socialismo lá. Então vamos entender a primeira coisa. Esses médicos são médicos ou não são? Tem comprovação ou não? Os médicos cubanos funcionam da seguinte maneira. Por que existem esses médicos cubanos? Por que tem médico cubano aqui? Por causa do seguinte, olha, médico em qualquer lugar do mundo é uma mão de obra muito cara e que você demora muito tempo para formar. Então é uma especialização muito difícil, em todo lugar é um curso caro. O médico, quando ele sai da faculdade, ele é uma mão de obra muito cara. Então, alguns países, por exemplo, o Brasil, não conseguem produzir médicos na quantidade que precisa e nem na velocidade que precisa. Falta médico aqui. E mesmo que você conseguisse produzir esses médicos na velocidade e na quantidade que precisa, dificilmente eles iam querer, por exemplo, trabalhar no SUS pelo salário que o SUS paga. Ou então querem trabalhar fora dos centros, se eles podem trabalhar perto da casa deles. Muito provavelmente eles iriam para a iniciativa privada, trabalhar onde querem e por quanto querem. Então uma alternativa é Cuba, porque Cuba tem um sistema educacional que envolve a população toda. Não é que em Cuba simplesmente não tem analfabeto. Em Cuba não tem analfabeto e todo cubano vai para a faculdade. O cubano que não for para a faculdade é só o menor de idade. Se ele ainda não atingiu a idade, se ele está no ensino fundamental, no ensino médio, ele não foi. Mas todo cubano com idade esteve na faculdade, se formou, não importa com que ele trabalha. Então Cuba tem muito mais médicos do que precisa. Eles têm um excedente de médicos. Então o que eles fazem? É uma empresa terceirizada. Se você precisar de médicos, você fala assim, ó, preciso de 100 médicos. Eles podem fornecer para você. Você faz um contrato como qualquer empresa terceirizada. Não tem na sua empresa aí uma empresa que fornece a segurança? Não tem uma outra empresa aí que fornece a limpeza? Então, Cuba fornece médicos para o mundo. Esses médicos são contratados do governo cubano, eles são funcionários públicos cubanos, trabalham para o governo, tem o salário deles lá. E aí Cuba manda eles, por exemplo, para o Brasil e aqui eles recebem uma ajuda de custo só para viver aqui, porque o salário deles estão recebendo lá em Cuba. Então o salário deles recebem lá, eles não mexem, eles podem guardar 100% do salário e fazer o pé de meia deles e eles têm uma ajuda de custo para ficar aqui. Então quando ele diz assim, por exemplo, Bolsonaro falou lá que 75% do dinheiro era tomado deles e enviado para manter a ditadura cubana, na verdade é só uma empresa terceirizada. Por um acaso na sua empresa que contrata a mão de obra de uma menina da limpeza,
O dinheiro que a empresa paga para essa empresa de limpeza vai todo para a menina? Ela recebe todo o dinheiro ou ela fica com uma parte do salário e a empresa tem o lucro dela merecido por estar fornecendo a mão de obra? É a mesma coisa, é isso que acontece. Você tem um contrato com o governo cubano que tem médicos contratados além do que ele precisa e ele fornece para o país que quiser. Não são médicos que estão aqui no Brasil, eles têm médicos no mundo todo, porque eles têm realmente uma quantidade de médicos muito grande. Além deles fornecerem mão de obra contratada, que você pode firmar um convênio com eles, eles também mandam médico para ações humanitárias. Quando você tem, por exemplo, aquele furacão que teve em Moçambique, ou quando você tem, por exemplo, uma crise humanitária em algum país pobre, os médicos cubanos chegam lá, ajudam, não cobram nada e depois eles voltam para Cuba. Então é simplesmente isso. É uma empresa terceirizada, você pode pensar assim, fornece mão de obra para quem fizer um contrato com ela, ele tem um preço que ele cobra que para o nosso dinheiro é barato, é em torno de 10 mil reais, 75% vai para lá porque o dinheiro é da empresa, do mesmo jeito que a moça da limpeza na sua empresa não fica com todo o dinheiro que vai para ela. Uma parte fica com ela e uma parte vai para a empresa. Terceirização é assim, gente. Por que eu vou fornecer mão de obra para você para não ganhar nada? Quer dizer que eu vou usar dinheiro do governo cubano para formar médico e vou dar de graça para você? O governo cubano quer ser ressarcido pelo dinheiro que ele investiu naquele médico. É uma prestação de serviço, tá? E esses médicos são comprovadamente médicos ou não? Bom, os médicos cubanos, eles são reconhecidos pela OPAS. OPAS é a Organização Pan-Americana para a Saúde. É um órgão da ONU que reconhece o trabalho dos médicos cubanos no mundo. Todos eles são formados em Cuba, que tem um sistema único de formação, um sistema único de educação. Não tem como eles não terem a formação oficial cubana. E a medicina cubana é referência no mundo, é padrão, primeiro mundo. Os médicos americanos vão fazer estágio lá, porque em certos assuntos eles são top de linha, por exemplo, próteses para pessoa que tem membros amputados, eles são top de linha. Tratamento de doenças de pele, de vitiligo, de alguns tipos de câncer. A medicina cubana é de primeiro mundo e é mão de obra que eles podem fornecer para um país como o Brasil a preço baixo, a preço muito barato. 10 mil reais é o preço que se pagava para ter um médico nível de primeiro mundo. Mas, na cabeça do nosso presidente, isso era uma conspiração cubana para implantar o socialismo no Brasil. Pense bem, um país do tamanho de Cuba, que é uma ilha, conseguir invadir o Brasil e implantar o socialismo num país do tamanho de um continente, pois que é maior do que a Europa em área, e que tem 210 milhões de habitantes. Faz sentido isso na cabeça de vocês? Faz sentido você achar que uma ilha está mandando médicos para o mundo, que são terroristas disfarçados de médicos, para implantar o socialismo em outros países? Como é que Cuba consegue fazer isso? Cuba sofre um embargo americano desde os anos 60 que não deixa ela fazer negócio com país nenhum. Ela não pode importar nada, Cuba não pode exportar nada e Cuba sobrevive com as próprias pernas desde os anos 60. Então você acha que um país desse consegue fazer alguma coisa nos outros países? Você acha mesmo que faz sentido isso na sua cabeça? Os médicos cubanos simplesmente estavam aqui porque era bom para nós. É mão de obra de extrema qualidade, fornecida a um preço muito barato. Por que eles não ficavam com todo o dinheiro que era pago? Porque é uma empresa terceirizada. O dinheiro, o contrato é feito com a empresa. A empresa fornece a mão de obra, fica com uma parte, eles têm o salário deles lá e tem uma ajuda de custo aqui. É apenas isso, não tem conspiração nenhuma. Não tem ONG colocando fogo na floresta amazônica, não tem Illuminati querendo tomar o poder, não tem globalista. Sinto muito informar que essas pseudociências, essas teorias conspiratórias, tudo isso é balela. E é patético você ver uma pessoa que representa um país da importância do Brasil, do tamanho do Brasil, da relevância que tem no mundo, que vai para uma Assembleia Geral da ONU falar teorias conspiratórias. Falar simplesmente coisa que eles acham. Falar para os líderes europeus simplesmente assim: vocês, se quiserem doar dinheiro para nós para apagar o incêndio da Amazônia, tem que ser do nosso jeito quando eu quiser. As pessoas reclamavam quando doaram dinheiro para Notre Dame, falando: só estão doando porque é na Europa, para europeu todo mundo ajuda.
Aí os europeus querem nos ajudar por causa de um fogo aqui e a pessoa fica, mas por que esses europeus estão querendo ajudar? O que eles estão querendo? Estão querendo ajudar, né? Imagina assim, a sua casa está pegando fogo, imagina que é a sua casa que está pegando fogo. Aí eu vou lá com um balde e falo, cara, sua casa está pegando fogo, deixa eu te ajudar. O que você está querendo com esse balde de água aqui? Quem te chamou aqui? Cara, eu só estou tentando apagar o incêndio. Você está de olho na minha mulher. Você não quer apagar. O meu incêndio eu apago eu do jeito... Isso faz sentido na sua cabeça? Isso para você é mitar? Isso para você é ser um estadista? Você bater de frente, isolar o país de todo mundo? Enquanto o mundo está se integrando em blocos econômicos, nós estamos nos isolando e nós estamos sendo comparados a governos como Arábia Saudita, Emirados Árabes, repúblicas fundamentalistas, religiosas, sem relevância no cenário mundial. Então isso que nós vimos hoje foi patético, simplesmente um monte de besteira que não tem base nenhuma que ele estava falando lá, conspiração socialista de Cuba para mudar o sistema no Brasil. Cara, se a gente sofrer uma mudança imposta por Cuba, que é um país desse tamanho, nós estamos realmente mal. Talvez a gente precise realmente de uma intervenção se nós chegarmos ao ponto de sofrer uma ameaça de Cuba, que é um país minúsculo e que sofre embargo dos Estados Unidos desde os anos 60. Eles não podem fazer nada. Valeu? Espero ter explicado para vocês. Um grande abraço e eu já fui.